De Piratas do Caribe a Harry Potter. Hoje eu vou mostrar para vocês as quantias astronômicas que os estúdios investem para transformar histórias em grandes produções cinematográficas. Rumores dizem que Vingadores Guerra do Infinito é o filme mais caro já feito, com um orçamento de 400 milhões de dólares, cerca de 1,25 bilhões de reais. O que é fácil de acreditar devido ao gigantesco elenco. Hollywood tem uma história de colocar quantias inimagináveis de dinheiro nos seus filmes, o que às vezes vale a pena e às vezes não. Fala galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou apresentar para vocês os 20 filmes mais caros de todos os tempos. Star Wars, O Despertar da Força. O filme de 2015 teve um orçamento aproximado de 248 milhões de dólares, cerca de 775 milhões de reais, arrecadando um total de 2,13 bilhões de dólares, o que dá mais ou menos 6,80 bilhões de reais. O mais caro dos filmes da saga Star Wars passou na frente de muitos filmes de super-heróis em arrecadação, o que prova que o investimento para o filme valeu muito a pena. 007 contra Spectre. O filme de 2015 teve um orçamento de 248 milhões de dólares, o que dá mais ou menos 775 milhões de reais, arrecadando 880 milhões de dólares, o que dá em torno de 2,75 bilhões de reais. O último filme do James Bond foi também o mais caro. A questão permanece: quanto eles terão que pagar para Daniel Craig para convencê-lo a voltar para o outro? X-Men, O Confronto Final. O filme de 2006 teve um orçamento de aproximadamente 249 milhões de dólares, o que dá cerca de 780 milhões de reais, arrecadando cerca de 459 milhões de dólares, o que dá 1,3 bilhões de reais. Lembrando, galera, que esses números estão ajustados pela inflação. Foi o filme mais caro da Century Fox e precisou de 11 empresas de efeitos visuais para trabalhar com Brad Ratner. As Crônicas de Nárnia, Príncipe Caspian. O filme de 2008 teve um orçamento de 250 milhões de dólares, o que dá cerca de 781 milhões de reais, arrecadando cerca de 419 milhões de dólares, o que dá cerca de 1,31 bilhões de reais. Bilhões, gente. Muito antes de surpreender o público com a sua atuação na série Westworld, Ben Benners esteve estrelando a sequência mais cara e menos popular de As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, de 2005. Capitão América, Guerra Infinita. O filme de 2016 também teve um orçamento de 250 milhões de dólares, o que dá cerca de 781 milhões de reais, arrecadando cerca de 1,15 bilhões de dólares, o que dá cerca de 3,53 bilhões de reais. Considerando a épica cena do aeroporto, não é de se admirar que Capitão América 3 tenha sido uma das produções mais caras da Marvel. Batman vs Superman, A Origem da Justiça. O filme também de 2016 também teve um orçamento de 250 milhões de dólares, o que dá cerca de 781 milhões de reais, arrecadando cerca de 873 milhões de dólares, o que dá cerca de 2,72 bilhões de reais. Não tem como negar que esse filme foi épico, e um filme como esse não é tão barato. O Hobbit, A Batalha dos 5 Exércitos. O filme de 2014 teve um orçamento de cerca de 253 milhões de dólares, o que dá cerca de 790 milhões de reais, arrecadando cerca de 952 milhões de dólares, o que dá 2,98 bilhões de reais. O interesse das pessoas na Terra-média de Peter Jackson diminuiu em proporção inversa à trilogia do Hobbit.
infelizmente. King Kong. O filme de 2005 teve um orçamento de aproximadamente 254 milhões de dólares, o que para a época é muita coisa. E isso em reais dá 793 milhões, arrecadando 550 milhões de dólares, o que em reais dá cerca de 1,71 bilhões de reais. Comparando o King Kong original de 1933, custou míseros 672 mil dólares, o que dá cerca de 2,1 milhões de reais. Corrigindo pela inflação, seria algo como 12 bilhões, cerca de 37,5 milhões de reais hoje. Homem-Aranha 2. O filme de 2004 teve um orçamento de 254 milhões de dólares, cerca de 793 milhões de reais, e arrecadou 783 milhões de dólares, o que dá cerca de 2,44 bilhões de reais. Usar um polvo real teria sido muito barato. O filme, dirigido por Sam Raimi e estrelado por Tobey Maguire e Kristen Dunst, fez bonito nas bilheterias. O investimento valeu muito a pena. Avatar. Vocês estão preparados agora para o filme mais lucrativo da história do cinema? O filme de 2009 teve um orçamento de 265 milhões de dólares, o que dá em torno de 227 milhões de reais, e arrecadou 3,3 bilhões de dólares. E você quer saber o quanto isso dá em reais? Cerca de 10,54 bilhões de reais. O filme mais bem sucedido de todos os tempos parece relativamente barato quando você vê alguns dos fiascos que custaram muito mais do que os Smurfs de James Cameron. Piratas do Caribe, O Baú da Morte. Sinceramente, esse é o meu filme favorito da franquia. O filme de 2006 teve um orçamento de 267 milhões de dólares, o que dá cerca de 834 milhões de reais. E arrecadou 1 bilhão de dólares, o que dá cerca de 3,3 bilhões de reais. A franquia Pirata do Caribe é uma grande fábrica de dinheiro para a Disney, o que é ótimo considerando o quanto eles investem no filme, incluindo manter o Johnny Depp como protagonista em todos eles. Para vocês que não sabem, galera, naquela época Johnny Depp era o ator mais bem pago do mundo. Waterworld, O Segredo das Águas. Esse é o filme mais velho da lista, de 1995, com um orçamento de 270 milhões de dólares, cerca de 843 milhões de reais, arrecadando 264 milhões de dólares, e dá mais ou menos 825 milhões de reais. O fiasco de Kevin Costner é um dos maiores desastres de grande orçamento do cinema americano, já que a arrecadação não superou o investimento. John Carter, Entre Dois Mundos. Esse filme de 2012 teve um orçamento de 275 milhões de dólares, cerca de 859 milhões de reais, arrecadando 284 milhões de dólares, o que dá em torno de 887 milhões de reais. Apesar de não ter sido terrível como as pessoas dizem, a tentativa da Disney de lançar outra franquia no estilo Piratas do Caribe, com um orçamento fora deste mundo, foi um desastre total. Harry Potter e o Enigma do Príncipe. O orçamento desse filme de 2009 foi de aproximadamente 279 milhões de dólares, o que dá em real 871 milhões, arrecadando 934 milhões de dólares, o que dá cerca de 2,91 bilhões de reais. As Relíquias da Morte teria entrado na lista também se não tivesse dividido seu orçamento em 2 filmes. Vingadores, Era de Ultron. Esse filme da franquia Vingadores de 2015 teve um orçamento de aproximadamente 283 milhões de dólares, que dá em real 884 milhões de reais, arrecadando cerca de 1,4 bilhão de dólares, que dá em torno de 4,37 bilhões
de reais. Essa é a sequência mais cara e menos bem sucedida. O primeiro filme, Os Vingadores, de 2012, teve um orçamento de 220 milhões de dólares, algo em torno de 687 milhões de reais, e arrecadou nada menos que 1,51 bilhões de dólares. Enrolados, de 2010. O orçamento dessa animação foi de 286 milhões de dólares, algo em torno de 893 milhões de reais, arrecadando 591,8 milhões de dólares, o que dá cerca de 1,84 bilhões de reais. Dizem por aí que 50 milhões foram gastos só em produtos para cabelo. Brincadeiras à parte, o retorno foi 2 vezes maior do que o orçamento, o que foi uma surpresa, já que não é o melhor filme da Disney. Homem-Aranha 3, de 2007. O orçamento desse filme teria sido de 298 milhões de dólares, algo em torno de 930 milhões de reais, arrecadando 890 milhões de dólares, o que dá em real cerca de 2,78 bilhões. O terceiro filme da franquia, dirigido por Sam Raimi, foi um dos filmes de super-herói mais caros de serem feitos na história do cinema. Titanic, de 1999. Agora, esse momento é meu, porque Titanic, pra quem não sabe, é o meu filme favorito de todos os tempos, gente, sério. Assim, nenhum filme mais recente vai conseguir superar, vai conseguir mudar minha ideia, porque, assim, Titanic é o meu filme favorito. E o orçamento desse filme foi de 298 milhões de dólares, o que dá cerca de 930 milhões de reais, arrecadando 2,18 bilhões de dólares, o que dá cerca de 6,80 bilhões de reais. A Fox fez um acordo com a Paramount para dividir o custo e o lucro do super arriscado filme de grande orçamento de James Cameron. Provavelmente as duas empresas ainda estão querendo se matar por isso, porque assim, é o segundo filme mais bem sucedido dessa lista e rendeu assim bilhões e bilhões de dólares. Mas antes de mim falar os dois últimos filmes, não se esquece de deixar muito o gostei aqui embaixo pra mim, tá bom? Comenta aqui também quais são os dois últimos filmes, que assim, os dois últimos filmes são da mesma franquia e de uma franquia que eu já falei aqui. Então comenta aqui antes de me falar, ok? Me segue lá no Instagram, que é @adriancatooficial, que diariamente tem curiosidades por lá todos os dias, gente. Todos os dias nos stories e no feed eu tô postando alguma coisa pra vocês, ok? Curiosidade bem interessante. Se inscreve aqui no canal pra nossa família aumentar cada vez mais e bora para os dois últimos filmes, que assim, é da mesma franquia e é um sucesso. Piratas do Caribe, No Fim do Mundo. O filme de 2007 teve um orçamento de 347 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão de reais. É um investimento assim pesadíssimo, arrecadando cerca de 963 milhões de dólares, o que dá 3 bilhões de reais. Se compararmos com alguns filmes dessa lista, como por exemplo Titanic, Piratas do Caribe, estrelado por Johnny Depp, Orlando Bloom e Keira, não obteve um retorno tão bom quanto poderia. Agora, o 20º filme e também da mesma franquia de Piratas do Caribe é Piratas do Caribe Navegando em Águas Misteriosas, de 2011. E o orçamento para fazer esse filme foi de 403 milhões de dólares, o que dá algo em torno de 1,25 bilhões de reais, arrecadando 1 bilhão de dólares, o que dá cerca de 3,24 bilhões de reais. E a franquia da Disney continua ficando mais cara, embora o quinto filme, Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, quebrou o ciclo por ter um orçamento estimado de apenas 320 milhões de dólares. Apenas, né, galera? Bom, galera, esses foram os filmes mais caros para ser produzido da história do cinema mundial. Se vocês acertaram os dois últimos, comenta aqui pra mim, eu acertei, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, comenta e curte muito aqui pra mim, que só assim eu vou saber se vocês querem mais vídeo relacionado a filme, tá bom? Eu amei fazer
fazer esse vídeo sobre filmes. É o primeiro vídeo que eu faço, eu espero que seja o primeiro de muitos. Ok? Se inscreve aqui no canal, que isso me ajuda bastante. Me segue lá no Instagram, ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!